Boa tarde, meu povo do nono ano. Hoje a gente vai ver, então, regência nominal. Nós já vimos a regência verbal, que nós trabalhamos com os verbos, com a regência de cada verbo, e agora nós vamos descobrir que alguns nomes possuem uma regência também. Na apostila de vocês, na página 36, práticas e reflexão sobre a língua, damos início, então, à regência nominal. Mas o que é regência nominal? É a maneira de um nome, um substantivo, adjetivo ou advérbio relacionar-se com seus complementos. Ou seja, vamos descobrir agora que não só os verbos possuem complementos, mas alguns nomes obrigatoriamente precisam de complemento. Em geral, a relação entre o nome e o seu complemento é estabelecido por preposição. Vamos dar uma pausa aqui para recordar o que são as preposições, então. Preposição é a palavra invariável, porque ela não sofre flexão de gênero, de número ou de grau, que liga dois termos da oração, numa relação de subordinação, onde geralmente o segundo termo subordina o primeiro. Tipos e exemplos de preposições. Então, nós temos a preposição indicando lugar, modo, tempo, distância, causa, instrumento e finalidade. E cada uma com o seu exemplo respectivo. Então, o navio veio de São Paulo, me dá a ideia de lugar. Os prisioneiros eram colocados em fila, o modo como eles eram colocados. Por 2 anos ele viveu aqui, tempo. A 5 quilômetros me dá a ideia de distância. Com a seca, o gado começou a morrer, é a causa da morte, né? Ele cortou a árvore com o machado, é o instrumento usado, a ferramenta utilizada para cortar a árvore. E a finalidade, a praça foi enfeitada para a festa. Classificação das preposições. Então, elas podem ser divididas em 2 grupos: as essenciais e as acidentais. As essenciais são as palavras que só funcionam como preposição. Temos aqui uma lista delas, então. E as acidentais são as palavras de outras classes gramaticais que, em certas frases, funcionam como preposição. Afora, como, conforme, consoante, durante e etc. Então, é preciso que vocês recordem preposições essenciais e acidentais. As locuções prepositivas, elas são formadas por 2 ou mais palavras com o valor de preposição, sempre terminando por uma preposição. Por exemplo, abaixo de, acima de, a fim de, envia de, a volta com e assim por diante. Peço que aqui vocês parem um pouquinho e tenham uma boa olhada nas locuções prepositivas e copiem no caderno de vocês, porque na apostila elas não aparecem, tá? Essa parte de preposição é um parêntese que eu abri aqui para que vocês possam recordar. Então, é importante que vocês tenham isso guardado no caderno de vocês para facilitar o estudo. Elas podem ser combinadas, contraídas e ainda nós temos a crase. A crase, ela será estudada num próximo momento. Então, nós vamos concluir as atividades referentes à regência, a complemento e oração subordinada, e em seguida nós vamos ver a crase, tá? Num dia em separado. É importante notar que algumas preposições podem aparecer combinadas com outras palavras. Então, quando eu junto a mais o, nós temos uma combinação, porque não se tem perdas fonéticas, tá? A mais a, os, aos, a mais onde, aonde. Porém, quando eu tenho essa união da preposição com outra palavra e eu tenho uma perda fonética, eu tenho a contração. Então, por exemplo, de mais um, do, de mais um, dum, de mais esta, desta, né? No, em mais o, no. Vejam que aqui eu tenho uma contração e não uma combinação. Voltando então para a regência nominal, nós temos alguns nomes que exigem, que com as suas regências, né? Então, por exemplo, amor. Amor é diferente de amar. Amar é verbo, amor é nome, é substantivo. Então, tenho amor a seus livros. Tenho amor a quê, né? A seus livros, pelos animais, amor da família,
amor para com a pátria. Então vejam que o substantivo amor, ele exige uma regência, ou seja, complementar essa palavra com uma preposição. Ansioso, outra palavra também. Nós teremos na apostila uma lista com algumas palavras, tá? Então, olhos ansiosos de novas paisagens, estava ansioso por vê-la, estou ansioso para ler. Então, veja que ele apresenta várias regências, né? Várias colocações de preposição. Os exemplos de nomes transitivos e suas respectivas preposições. Então, nós temos aqui um exemplo de acessível, acessível a todos, acostumado a comer pouco, acostumado com as novas ferramentas, capacidade de ou para. Laura tem excepcional capacidade de comunicação e Joaquim tem capacidade para o trabalho. Vejam que só a palavra nós não conseguiremos formar uma nova oração. Ela precisa de uma preposição. Capaz de tudo, a empresa é capaz para trabalhar com projetos. E depois nós temos o complemento nominal, que ele é diferente da regência, né? Regência é a colocação de uma preposição. O complemento nominal, ele é um termo integrante da oração que serve para completar o sentido de um nome. E aqui, quando nós falamos em nome, nós estamos sempre falando em substantivo, adjetivo ou advérbio. E ele é seguido de preposição. Mas por que nós estamos falando junto disso? Junto da regência, a preposição e o complemento. No complemento, nós vamos fazer atividades que já foram feitas em sala de aula, que são as orações subordinadas. A subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, apositiva, predicativa e completiva nominal. Aqui é mais uma recordação de atividades que já foi feita. Frituras fazem mal. Mal a quem? Ao fígado. Estamos ansiosos. Ansiosos com o quê? Com a sua chegada. Alguém tem notícias? Notícias de quem? Dela. Certo? E aqui então fica uma revisão de complemento nominal, uma revisão de preposições e uma atividade nova, então, que é sobre regência nominal. Para nós trabalharmos a partir da apostila, página 36.